a influência do ócio criativo no bem-estar e produtividade. É isso aí. Bom, essa é a questão do ócio criativo, né? O pessoal acha que é só ficar de bobeira, né? Fazendo nada. Mas ele é um conceito que foi desenvolvido pelo professor e sociólogo italiano Domenico De Masi. Né? Vamos falar assim, né? Italiani. Aqui né? eu já falei que a história do Web News a gente é poliglota. Já falei Exato. chinês, já tive que falar um negócio árabe aqui. Tá Inglês que detalhes, estamos ele aí acredita, falando né? inglês. O Domênico, ele acha, né? Tipo, em homenagem aqui ao nosso querido Domênico, ele acha que o futuro do trabalho na sociedade pós-industrial, né, está marcado pela união do estudo e do lazer. Então, o ócio criativo não é só você ficar lá de bobeira, né, dormindo, vendo Netflix, achando que você está criando. Não é isso. É utilizar muito mais o seu tempo para você mesclar, né, o que é trabalho, o que é aprendizado e o que é lazer numa fusão só, né? Que acho que é o trabalho dos sonhos, né? Trabalhar assim, né? Sim, e é engraçado porque esse tema aí, essa tese aí do ócio criativo é muito falado por um monte de gente. Não só pessoas acadêmicas ou com base na área específica. Muita gente fala sobre isso e tal, e eu até escolhi o tema para também compartilhar um pouco de experiência sobre isso, assim, né? Aqui na Startadora, eu sou uma das pessoas que defendo muito um tipo de ócio criativo, vamos dizer assim, né? Porque a gente tem aqui na matéria hoje duas visões diferentes sobre isso. Tem aí o... Como é que fala? Domenico De Masi. Domenico De Masi. De Masi, né? Tem ele aí e tem um outro cara lá, que a gente vai falar depois aí, que tem uma outra visão um pouco diferente da dele, mas hoje em dia tem bastante gente falando sobre isso e dando várias visões sobre produtividade, o ócio e tal. E eu sempre falo pro time aqui, o pessoal da Startadora tá de prova, que eu falo, galera, vocês estão com a agenda muito seguida ali, com coisa para fazer o dia inteiro, não pode, você tem que ter tempo para pensar nas coisas, para refletir, para buscar formas melhores de fazer. Então a gente sendo de inovação, é uma das coisas que a inovação também já tem literatura a respeito, sobre o paradoxo da inovação, né? Da inovação versus a produtividade. Se você está desesperado na sua empresa rodando a operação e não tem tempo para pensar nos processos em melhorar, você não vai ter tempo nem para pensar como você vai inovar na empresa. Então, o ócio aí é uma ferramenta para várias coisas, inclusive para inovação. Com certeza. Então, foi criado lá no meio da década de 90, né? Porque essa maneira de inovadora de definir o trabalho. E escreveu um livro, que é o Ócio Criativo, né? Que demonstra essa questão dessa união que acho que tem muito a ver com a questão da nossa geração também, né? Você vê a geração aí dos baby boomers, né? O sucesso era definido pela estabilidade, pelo seu salário, quanto você conseguiria acumular na vida de grana, né? E a gente tem visto agora nessa geração dos millennials para cá, que é muito mais sobre experiência, sobre o que você é, né? Sobre o trabalho e o sucesso ser definido pela sua felicidade, né? Por você estar muito bem centrado naquilo que você está fazendo, né? Tem até um conceito japonês, se não me engano, que é o Ikigai, que fala isso, né? Que você tem que juntar ali, né? Como se fosse um conjunto de conjuntos, né? E o centro tem que ser, tipo, seu trabalho, sua vida, onde você ganha dinheiro e tudo mais, mas tem que estar tudo alinhado, né? Então, para isso que eu acredito que é nesse movimento aí que o ócio criativo nasce. Inclusive pegando aqui um pouco das frases que ele falou e juntando com o que a gente falou aqui sobre o ócio não ser necessariamente ficar de preguiça, ficar parado, tá? Você que está assistindo entender melhor o conceito, ele fala assim, existe um ócio alienante que nos faz sentir vazios e inúteis, mas existe também um outro ócio que nos faz sentir livres e que é necessário à produção de ideias, assim como as ideias são necessárias ao desenvolvimento da sociedade. Né? Então, distinguindo aqui, porque muita gente confunde o ócio com a preguiça. Fala, quer dizer que o ócio é eu ficar sem fazer nada? Pô, você pode perceber que muito disso acontece nas empresas hoje. O cara para de trabalhar e fica lá no cafezinho, lá, batendo papo, dá aquela pausa para fumar. Isso são tipos de ócio não estruturados que todo mundo já faz naturalmente. Pessoal que é programador vai se lembrar aqui do que eu vou falar, que muitos deles usam o sistema Pomodoro lá de produtividade, vai. Então, o Pomodoro faz você dar um hiperfoco num período e dar pausas no meio. Exatamente. Então, são tipos de ócio também que você faz ali para dar uma refrescada na mente. Entendeu? Provavelmente, pessoas que trabalham com outras coisas mais técnicas, tipo finança, coisa que fica olhando número, deve ser saudável fazer esse tipo de coisa também, dar umas paradas de vez em quando para dar um reset na mente, né? Então, assim, ele diz até que, ao contrário do que muitos acreditam, o ócio criativo não significa não fazer nada. Olha a frase aí na tela. Por ócio criativo entende-se a união de trabalho, estudo e lazer, de forma que alguém possa experimentar a riqueza gerada pelo trabalho,
conhecimento ocasionado pelo estudo e a alegria proporcionada pelo lazer. Nossa, essa frase é maravilhosa. Vou botar no nosso material aqui da Chafadora. Tá vendo? Domêncio aí virando... Domênico Di Masi. Domênio Di Masi. Vou te dar um abraço. Domênico virando aí referência, pô. Muito bom. Eu perguntei no chat aí pro pessoal se eles têm tempo, né? A gente tá falando aqui um pouco do ócio criativo. Se hoje no trabalho de vocês, na carreira que vocês estão seguindo, na empresa de vocês têm tempo de exercitar o ócio criativo? E o que vocês acham? Vocês acham que quer ficar de zoeira também? Quer desculpa para não trabalhar? Quem for chefe aí, quem tem cargo de liderança aí, o que vocês acham do cara que é liderado de vocês fazer isso também? Uhum. Tem outra frase aqui interessante dele também, que ele fala assim, ó: com trabalho, estudo e diversão, construiremos nossa identidade. Não mais pelo que temos, mas através do que sabemos. Ó, o cara tá cheio das frases aí, ó. Muito bom. Pode ir pro pensador da internet aí, ó. E, assim, de novo pegando aqui, né? Eu falo bastante disso, de você poder pensar, porque de verdade é uma coisa importante, né? Vini falou do modelo japonês aqui, eu vou dar um spoiler do que vem depois falando, porque no Japão acontece isso, tem essa diferença cultural, que eles falam que o cara que está parado pensando jamais é interrompido, porque eles entendem que o cara que está fazendo isso, ele está num processo importante ali de pensar provavelmente alguma otimização, algum jeito de melhor, vai surgir uma ideia dali, mas quando ele está trabalhando ali, digitando no computador, é a hora que dá para interromper, e não quando ele está pensando. E aqui, no mundo ocidental em geral, se tem a percepção contrária, né? Se você está ali com fone, fazendo outras coisas, geralmente as pessoas não te interrompem, porque consideram que você está ocupado. Mas se você está pensando em como melhorar as coisas, você está ali daquele jeito assim, pô, vai será e tal... Escreve um negócio, pensa e desenha e apaga. Sim. Aí para, olha pra cima e pensa. Aí o cara fala, ó, tá de bobeira, eu vou lá falar com ele. Aí, ó, vê esse vídeo do YouTube aqui, ó, mó engraçado e tal. Tipo, você dispersa o cara, você tira ele da sintonia que ele tava ali, achando que ele tava à toa, quando na verdade ele tava refletindo sobre o que ele tava fazendo. E tem outra frase que a gente destacou aí que acho que combina com esse processo, que ele fala assim: trabalhar é necessário no intuito de gerar valor para organizações e indivíduos, só que esse valor hoje não está somente em poder, em propriedades e no dinheiro, mas também na capacidade de inovação, criatividade e geração de conhecimento. Que é isso, né? A gente até ouve falar, poxa, que você precisa dormir, descansar para o seu cérebro se organizar e tudo mais. Né? Se você está ali só executando de uma forma super operacional, dificilmente você vai ter ou a criatividade ou a tranquilidade de você conseguir resolver um problema de uma forma diferente, né? De você conseguir, de fato, inovar e principalmente você está em cargo de gerência, você precisa de tempo para você colocar essas coisas em prática, né? No nosso trabalho aqui, por exemplo, com inovação, diretamente assim, eu sou defensor disso pra caramba, assim. Se eu estiver cansado, se eu estiver com sono, exceto se tiver reunião, que aí sim eu travei a agenda de alguém para falar naquele horário, mas se for coisa que eu vou fazer aqui, criar apresentação, criar conteúdo, criar material, eu tiver com sono, eu prefiro dormir e voltar quando estou sem sono, trabalhar num outro horário alternativo, porque naquele dia alguma coisa aconteceu, do que tentar trabalhar com sono, cansado, sem conseguir me concentrar. Não tem como você ser criativo se você está cansado, cheio de sono ou sobrecarregado de alguma forma. Então você não rende, não produz. E não adianta você ficar 8 horas sentado numa cadeira fazendo nada. É melhor você ficar na sua cama fazendo nada e depois levantar e trabalhar direito, pô. É verdade. Então o negócio acontece muito, né? A Valéria falou aí no chat que funcionário público não tem ócio criativo, não. Que é o modelo quadrado, o ócio é o cafezinho. E aos olhos então, parece que não tá fazendo um ócio ali escondido ali, né? Já meio que... É a preguiça. Já meio combinado ali. É o ócio... Ele falou que tem 2 ócios, né? O ócio da preguiça lá, que o cara faz para enrolar. Então, mas isso acontece não só no mundo governamental lá, na esfera pública. Na esfera privada também tem um pouco disso. Vou falar no momento que é o ócio mais estruturado de todos, que é o horário do almoço. Eu posso falar porque aqui no centro empresarial ali, eu já falei com algumas pessoas ali, né, empreendedores, e a gente fica pra morrer com aquela galera na hora do almoço andando super devagar e tal. O cara tem 1 hora de almoço, então ele faz questão de ficar 1 hora fora do escritório, que ele pensa assim, pô, eu tenho que trabalhar até das 8 às 18, né? Às 18 cai a caneta, né? Então, eu tenho que trabalhar nesse horário aqui. Sim. Os horários que eu posso não fazer isso, eu não farei. Ele não pensa assim, pô, se eu almoçar rápido, eu posso voltar e adiantar o trabalho, fazer mais, fazer melhor, posso me destacar, posso... E depois é um monte de gente reclamando, chorando, com mimimi do caramba, falando, porque eu não sou promovido, porque não enxerga o meu valor e tal, mas, cara, você é o cara que faz só o que é esperado, você já é pago para isso. Por que você acha que você merece ainda ser promovido? Você está fazendo só o necessário. Agora, um cara que é mais proativo, que é mais
empreendedor, que é mais inovador, então ele traduz isso na forma de pensar, de trabalhar também. Ou você acha que quem é empreendedor faz 1 hora de almoço e fica lá enrolando só porque tem 1 hora? O empreendedor vai lá e come. Tem vezes que o almoço do empreendedor demora mais de 1 hora. Quando é reunião, por exemplo, a gente vai almoçar com alguém, já foi almoçar com o investidor, com um possível cliente, a gente fica bastante tempo lá comendo, conversando, mas aquilo ali é negócio. É assim que se faz negócio. Principalmente com as grandes empresas, você tem que dedicar um tempo pro cara e tal. Então, às vezes, o almoço demora mais. Mas o almoço é trabalho. Então, isso é um conceito que ele fala bastante aqui, que tem quem geralmente gosta do que faz, geralmente diz que não trabalha. O pessoal dá conselho, fala, você que trabalho que você gosta, você nunca mais vai trabalhar, né? Você vai estar se divertindo e tal. Então, também é sobre isso o ócio criativo. Sobre você transformar o que você faz em diversão também e transformar a sua diversão em algo que talvez possa produzir para você também, se tornar trabalho. Então, a gente que é empreendedor sente muito isso, principalmente a gente que está na área de inovação, de tecnologia. A gente tem isso muito mais perto do nosso dia a dia. Mesmo quando a gente não está trabalhando, a gente está num negócio super social, assim, do nada rola um network, alguém te indica alguma coisa e vem do nada e gera negócio. Tem gente que até sonha, né, com solução, né, para o trabalho, né? Cara, pode crer, essa semana aconteceu comigo. Ó, eu sonhei com uma coisa que eu tinha que estruturar aqui, que é lançamento em breve da Startadora, novidade. E tava ali na minha agenda para estruturar e eu sonhei com o que tinha que fazer. Acordei, tipo, pilhado, assim, caramba, eu sonhei. E no sonho eu estruturei tudo. Aí eu acordei, escrevi as coisas igualzinha, marquei reunião com o PH, falei, PH, bora conversar sobre isso aqui, ó. Sonhei, chamei ele lá no nosso grupinho lá, fizemos uma call no mesmo dia ali, né? Pô, foi. Então, eu dormindo, que é coisa mais ociosa do que dormir, e transformei o ócio em produtividade. Bom exemplo, perfeito exemplo. E aí, vou dar um salto aqui, né? A gente tem uma frase aqui na matéria que vocês vão ver depois no link aí embaixo, que eu achei muito legal, que parece que é o contrário, né? Que é uma frase do Henry Ford, né? Que foi lá que fazia todo mundo trabalhar de forma repetitiva, né? E organizada, fabril, otimizou esse processo, né? E ele tem uma frase que falou assim, que a matéria vem dizendo, né? Que essa pausa para reflexão é necessária, não só para o trabalho, mas durante o dia a dia, né? E aí, que é importante adotar essa postura, né, de questionar, de refletir. E tem a frase do Henry Ford que fala que pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão pouco se dediquem a ele. Então, isso é muito legal, né, de você ver que não é só uma questão de estar parado, né? Porque o nosso cérebro não para, né? A gente está o tempo todo consumindo informação, né, processando dados, enfim, né? Tanto que dormindo, né, a pessoa consegue até criar coisas, né? Eu vejo muitos programadores, normalmente também tem isso, né? Vai dormir, tá um negócio com bug. Eu já fui programador e já sonhei com solução de código. Com a solução do código ali, né? E volta, né? Então, é verdade. Então, só pegando um gancho aqui do chat, porque o Luiz falou assim, quem gosta do que faz vive de férias. Olha, cara, pensador contemporâneo, Luiz da Mata. Vai. Que isso, hein? E na sequência a Valkyria falou aqui, discordo, existem funcionários e funcionários. Independente de públicos ou não, sou funcionária pública e sempre fiz diferença. O difícil é se fazer visto. Aí eu já falei para ela aqui que a questão não é generalizar, né? Mas que o ambiente não estava sendo senão a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, né? Aí falei aqui da Valéria, porque a gente conhece ela. A própria Valéria é da área pública e é super empreendedora. Ela que criticou aí, ela sabe porque ela é diferente lá, né? Então ela é a própria exceção. Só que aí quando você fala de exceção, a exceção confirma a regra. Então, e o que eu botei aqui não é do setor público ou privado, tanto que o exemplo que eu dei aqui foi dizer que no setor privado é igualzinho, né? Nas grandes empresas tem um modo operante parecido. O exemplo que eu dei aqui da pessoa andando devagarzinho e ficando 1 hora no almoço é de empresa privada. Sim. Então, isso acontece no setor público e no privado em maneira mais massiva. A maioria das pessoas pensa e funciona dessa forma, com cabeça de funcionário, de pessoa que é igual um robô. Por isso, esses caras que vão ficar com medo de perder emprego para as máquinas. Porque o que ele faz é muito mecânico, é muito repetitivo, muito previsível. E justamente o que nos diferencia da inteligência artificial é poder parar e pensar e raciocinar sobre isso e refletir sobre novas soluções, novas possibilidades. Então, exatamente esse é o cara que é dessa forma. Independente do público ou privado, isso aí acontece mesmo. E pode acontecer numa empresa de inovação, numa startup também pode acontecer, não está isento não. A maioria das pessoas tem isso no mindset, então não é o setor público ou privado ou nem o cargo da pessoa. Eu falei empreendedor, então talvez por empreendedor você pense, talvez os donos das empresas, né, os chefes sejam mais proativos. Não necessariamente, então isso varia de pessoa para pessoa, é mais o mindset, a característica da pessoa mesmo. Sim, e o Domênico fala que tem que ser algo que a gente pratica, exercita, né? E para que a gente consiga aperfeiçoar, né, isso de entender como é que eu junto, né,
o aprendizado, tipo, a alegria de fazer esse processo, a diversão, com o trabalho e entrega de valor, né? E aí tem um outro autor, né, que faz alusão a essa questão do ócio, né, como uma questão de virtude, que é o filósofo inglês Bertrand Russell, né? Ele, no livro dele, que chama Elogio ao Ócio, né, ele argumenta que muitos males estão sendo causados no mundo moderno pela crença na virtude do trabalho. E o caminho para a felicidade e prosperidade está na diminuição organizada do trabalho. Ele defende que deveriam ter, por exemplo, jornadas de trabalho de 4 horas diárias. Né? Você focar ali pra caramba e depois o resto você poder ter tempo não dedicado à preguiça, mas sim a questão de você ter para se desenvolver pessoalmente, para você refletir, para você ser mais produtivo, né, enquanto você não está nesse momento de folga de trabalho. Então, já nesse caso aqui já é um cara que era inglês, né? Então a gente precisa entender também a época, tá? Ele nasceu no final do século XIX, tá? E morreu quase 100 anos já no meio do século XX. E ele é um cara que ele ficava ali flertando entre o pensamento liberal e socialista. Então ele fazia algumas críticas ao capitalismo, mas ao mesmo tempo depois ele defendia do outro lado. Então ele era um cara que ele mesmo falava isso. Eu sou as duas coisas, mas nenhum dos dois eu sou profundamente. Eu fico aqui no meio da superfície das duas coisas aqui tentando entender. Só para basear isso, para vocês entenderem que é um pensamento diferente do Domêncio aí. Domênico. É um pensamento diferente sobre o mesmo aspecto, que é o ócio, né? Então eles já pensavam uma coisa mais assim, a gente tem que trabalhar menos, a gente trabalha muito, né? Então ele defendia essa coisa do trabalho de 4 horas. Tem pensadores e teóricos modernos, mais atuais, vamos dizer assim, não modernos, né? Que ele fala sobre a vida moderna, então, mas a vida moderna que o Russell fala aí é uma vida moderna do meado do século XX, do início para o meio. Então é totalmente assim, ele nasceu no meio da Revolução Industrial, tá, galera? Então assim, pra vocês entenderem o pensamento da parada, para também não olhar um pensamento de um cara tão antigo com os olhos de hoje, senão realmente não cabe, tá? E imagina o cara falar você tinha que trabalhar 4 horas por dia, sei lá, em 1930. É uma coisa muito, caraca, meu Deus do céu, hoje em dia já é mais fácil de aplicar isso. Mesmo assim, não é aplicável ainda, tá? Quando ele nasceu, quando ele cresceu, recebeu a base de mundo, essa visão de mundo dele, o mundo que ele viveu, a galera trabalhava mais, ele trabalhava 16, 20 horas, tá? Sim. Então, assim, o pensamento industrial. E ele propondo trabalhar 4 horas para você ter tempo para fazer outras coisas na vida, é um pensamento que até hoje é considerado bastante radical, mas aí tem outras ideias sobre o que se fazia com o resto desse tempo aí. Inclusive tem livros hoje de gente defendendo esse modelo, né? A galera trabalha como nômade digital também, né? Que também defende esses modelos, né? De você ter poucas horas focadas, vai ser dedicado até para você conseguir desenvolver outras áreas da sua vida e ser melhor naquilo que você faz, né? Então eu achei interessante essa mudança, né? Tipo, essa proposta, né? Que a gente está vendo agora, muitas das empresas que têm dificuldade de reter talento porque não oferece um ambiente propício, né? Por quem tem a ver com um spoiler também do que a gente vai falar daqui para frente, mas o que eu achei interessante dessa visão dele foi tipo de focar nessa questão daquela época, né, de tentar pensar de você reduzir o tempo. A gente sabe muitas vezes que você tem uma jornada de 8 horas de trabalho, mas que às vezes nas 8 horas você não está ali trabalhando focado. Não produz, né? 8 horas. Exatamente. E ele tem uma frase aqui dele, ele fala assim: se o assalariado comum trabalhasse 4 horas por dia, haveria bastante para todos e não haveria desemprego. De novo, calma, porque o cara estava na metade do século XX, tá? Falando isso aqui. Supondo-se uma quantidade bastante modesta de bom senso organizacional. Essa ideia choca as pessoas abastadas que estão convencidas de que os pobres não saberiam o que fazer com tanto lazer, tá? Ele fala que depois que os ricos também e tal, que não é só pobre e tal, mas é porque ele defende assim, uma hora ele fala que você faz com o resto do tempo que você quisesse da vida, e depois ele fala assim, não, mas na verdade se você fizer qualquer coisa que você quiser, talvez você possa fazer coisas que não são tão boas. Então era o tempo que a sociedade estava muito preocupada com isso, né? Com coisas, com tomar decisões que podiam desestruturar muito a sociedade. Hoje em dia a gente já é mais suave com isso, tá? Por isso que sempre eu estou situando vocês no tempo em que o cara falou isso aqui, inclusive sobre essa coisa de trabalhar 4 horas e que não teria desemprego por causa disso. Na verdade, mais ou menos, né? Porque ele está partindo do pressuposto que tendo só 4 horas ia contratar mais pessoas, mas provavelmente o salário também ia diminuir, porque ele considera que você trabalha menos. E é diferente de pagar o mesmo salário que você ganha trabalhando 8 horas e falar, trabalha só 4,
porque no modelo que a gente vai trabalhar aqui, você vai produzir o mesmo que seria, ou até mais do que trabalhando 8, entendeu? Aqui ele está propondo só de diminuir a jornada mesmo e provavelmente também diminuir o salário, porque na época o cálculo do salário era calculado em horas, então você produzindo menos, você vai ganhar menos. Então, só vocês entenderem que, se a gente olhar com o olho de hoje, algumas coisas têm que ser ajustáveis, tá? E assim, acho que o que eu vejo que uma das coisas que a gente também já abordou aqui na Live News foi a questão de fazer a divisão de trabalho, né? Que o pessoal divide ao mesmo cargo, né? A gente está sempre falando aqui sobre formas inovadoras de entregar valor, né? De entender a necessidade do mercado, né? Então, isso é mais uma forma da gente trazer essa discussão sobre como é que as pessoas vão trabalhar no futuro, né? E como é que a gente pode ter uma relação melhor com a produção de valor, né? E como é que a gente pode calcular essa entrega, né? Como é que a gente ganha o nosso dinheiro, o nosso salário, ou segundo a nossa prestação de serviço. Então, é sempre bacana de trazer esse tipo de discussão aqui, né? Para você conseguir, de fato, unir aquilo que faz bem para você, né? E que você entrega valor resolvendo um problema, mas ao mesmo tempo você está centrado e consegue se desenvolver como ser humano e como profissional também, que é super importante. Então, a Lilian falou aqui, quando estou freelancer, eu sumo da frente da chefia no horário do almoço. Tá bom, E talvez também quando não tá, né? Quando trabalha junto lá, às vezes pode almoçar separado também. Sim. Eu lembro de várias vezes a gente fazendo coisa assim, trabalhando nessa correria, era comum também um ou outro fugir, às vezes, para dentro de um Starbucks, para alguma coisa ali, fazer. Porque às vezes o trabalho nosso é produzir material, por exemplo, fazer uma apresentação e você precisa de menos interrupção, então às vezes a pessoa foge. Eu mesmo fui, às vezes, no próprio, que para outro andar, a gente ir lá na WeWork no dia a dia, fugia por 25 lá para poder escrever para o blog, então... E escrevendo ali, não ficava 100% do tempo escrevia, aí lia alguma coisa que tinha a ver com aquilo ali para me dar mais embasamento, buscava fonte, aí parava, respondia uma mensagem aqui, bebia água, voltava. Então, o que eu geralmente faço é isso. Eu tenho um jeito próprio meu de fazer isso, que é, quando eu tenho as atividades do dia, eu geralmente já tenho ou na agenda, preferencialmente na agenda, ou se não na agenda, períodos em que eu vou executar alguma coisa, eu faço o to-do de alguma forma, e eu não boto ele com coisas seguidas, né? Então eu dou espaços no meio onde eu faço algumas coisas. Às vezes eu leio um artigo, paro o tempo para responder as pessoas nas redes sociais, na comunidade lá no WhatsApp lá da Startadora, o pessoal vê que eu participo bastante lá, né? Então eu dedico um tempo a fazer isso, a responder pessoas no LinkedIn, a comentar, a curtir alguma coisa no LinkedIn. Então eu fico intercalando. Isso faz com que eu consiga trabalhar muito mais tempo. Eu consigo trabalhar um dia inteiro, assim, trabalhar 20 horas seguidas, mas não são seguidas, entendeu? Você soma, quando eu comecei e quando eu parei, eu consigo trabalhar muitas horas apenas trocando, intercalando e tendo intervalos pequenos em que eu paro de trabalhar um pouquinho e quando eu volto energizado de novo. Então, isso também é sobre o que você faz. Por exemplo, eu não ficaria 20 horas escrevendo para o blog, mas como eu fico dessas 20 horas... 40 minutos escrevendo para o blog, aí depois eu gravo o vídeo, aí depois eu crio um material, intercalar as funções, se o seu trabalho te permite fazer isso, se você faz várias coisas diferentes, organiza um dia que você faz um pouquinho de cada, então você produz muito num dia só. Se você faz uma mesma atividade, a probabilidade de cansar você é muito maior, é tipo um músculo, né? Se você faz exercício, academia, alguma coisa, você já sabe disso. Se você fizer exercício para algum músculo específico, sei lá, fazer para bíceps, eu não vou ficar o tempo inteiro forçando só o bíceps, senão ele vai cansar e uma hora vai até danificar, vai me causar uma lesão. Agora, se eu treino um pouquinho bíceps, um pouquinho perna, um pouquinho abdômen, aí eu consigo fazer vários exercícios no mesmo dia, porque não força no mesmo lugar. No caso, o cérebro funciona meio que parecido. Se você ficar marretando só num tipo de atividade, você acaba se cansando mais, esgota muito. Mas se você intercala, te cansa muito menos. Experimenta fazer quem nunca fez. Quem já fez aí, fala aí, algum de vocês já fez isso, já experimentou ou já percebeu isso sem querer? Comenta aí pra gente.